Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar o porquê estudar governança. Bom, sou o professor Tiago Santos e a governança ela é muito relevante para as empresas, sobretudo essas empresas mais modernas, empresas maiores que precisam de uma estrutura no qual dê segurança, transparência e equidade, sobretudo para os investidores daquela empresa, para os stakeholders, para as pessoas que se relacionam diretamente com aquela organização. Então, dentro do contexto de governança corporativa, o que vem a ser essa governança? É um sistema por meio do qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo proprietários, administradores, conselho de administração e auditoria independente. Por que eu digo envolvendo proprietário, administradores, conselho de administração e auditoria? Lembre-se, nem sempre os gestores de uma empresa são os donos daquela empresa. Ou seja, eu posso contratar um administrador e esse administrador ele atua da empresa, mas ele não é o proprietário da empresa. E quando você tem um sistema o qual equilibra esses poderes e esses interesses dentro da organização, ele é muito benéfico. Por quê? Ele evita aquele chamado conflito de agência ou conflito de agentes dentro daquela organização, onde que às vezes o proprietário tem um interesse com aquela organização, o gestor já tem um outro tipo de interesse com aquela organização. E aí nós temos aí autores que destacam também que dentro do contexto de governança corporativa, ele retrata um conjunto de mecanismos que minimiza os conflitos de interesse e garante a transparência nas decisões. Seja decisões de investimento, seja decisões de compra, seja decisões de expansão daquela empresa, seja decisões de aquisição para aquela empresa. Então, tudo isso é discutido dentro de uma estrutura onde essas partes são representadas. Pois bem, e aí, quando a gente fala por que estudar a governança, faz todo sentido a gente entender a falta de governança, o que pode causar para as organizações. E aqui nós vamos falar de algumas organizações que são bastante conhecidas no Brasil devido a alguns problemas de governança que tiveram aí no passado ou até mesmo recentemente. Então, nós temos o primeiro caso aí, que é o caso da Petrobras e a Operação Lava Jato. Então, qual que foi o problema? Foi um esquema de corrupção sistêmico dentro da própria empresa, com desvio de recurso, cartel de fornecedores, com obras, prestação de serviço e também apropriação indevida de valores. Então, obras superfaturadas, aquisições que, de certa forma, não foram bem planejadas ou bem estudadas e depois foram descobrir pelas investigações que tinha um interesse obscuro por meio dessas aquisições. E o que isso gera em termos de consequência? Prejuízos para a empresa, e aí esse prejuízo eu, inclusive, amplio não só para a empresa, como no caso da Petrobras, que é uma empresa mista, você tem a união detentora de parte das ações, você tem inúmeras pessoas também que detêm parte das ações dessa empresa, então o prejuízo é para a sociedade de uma forma geral, demissões em massa, Operação Car Wash, que isso é muito clássico, né? Sobretudo nesse caso em específico, foram operações aí que prejudicaram muito a credibilidade da empresa, prisões de executivos e políticos de alto escalão. Então, tudo isso compromete e gera um problema, né? Gera um prejuízo, gera uma consequência muito relevante para a organização e para todos os envolvidos com essa organização. Lembrando, quando a gente fala de stakeholder, a gente está falando de investidor, a gente está falando de colaborador, a gente está falando de fornecedor, de parceiros daquela organização. Então, uma empresa que, de certa forma, não cumpre com os princípios de governança e chega num patamar onde que interesses obscuros passam a dominar a operação daquela empresa, muitos prejuízos são causados
porque muitas pessoas dependem daquela organização. Então, o caso da Lava Jato é um caso emblemático da Petrobras, é um caso que gerou, além de prejuízo, gerou muito aprendizado. Então, hoje, várias políticas que foram implementadas na Petrobras são políticas de compliance, de governança, de transparência, para melhorar essa gestão, para profissionar essa gestão no que diz respeito à operação daquela empresa. Nós temos o caso da Oi Telemar, né, de 2016 também, que percebeu-se um ponto crítico de governança, uma governança deficiente, né, com múltiplos controladores sem coordenação, dívida enorme da empresa e má gestão de recursos. A empresa tinha um custo muito elevado, a operação já não estava tendo aquela margem de lucro, muitos outros concorrentes, então era o momento de se decidir por outra estratégia da empresa, mas a empresa não teve um planejamento estratégico muito bem discutido, aprovado pelo conselho, então alguns gestores ali tinham maior influência e, de certa forma, insistiram na operação e não era uma operação tão viável assim. E isso causou inúmeros problemas, né? Então, as consequências foram recuperação judicial com o maior passivo do país, em torno de 65 bilhões, perda para os acionistas em torno de 99% do valor das ações. Então, imagina só se adquirir numa ação no valor de R$ 100 e essa ação, depois de um tempo, está valendo menos de R$ 1. Esse foi um dos casos críticos aí da Bolsa de Valores, dessa queda do valor da ação. Então, isso gera um prejuízo para a sociedade como um todo. Corte de 12 mil empregos, então a operação da empresa, quando ela entrou nesse processo de recuperação judicial, então teve aí uma junta de gestores que fizeram vários cortes na empresa, reduziram o custo, então também teve essa questão das demissões. Então, são problemas de governança que ocasionam um problema grave para a sociedade. Por isso, a importância de uma governança sólida e consolidada dentro da estrutura organizacional. Tem outro exemplo, o Banco Pan, lá tem o antigo também, o Pan-Americano, não sei se vocês lembram, mas aí o Banco Pan teve problema aí também em 2018 e também em 2021, operações de risco extremamente elevado na carteira de crédito consignado, com crescimento rápido, sem controle adequado. Ou seja, começou a operacionalizar, emprestar muito empréstimo, tudo, mas sem uma estrutura, sem parâmetros que viabilizaria ali eventuais perdas. Então, isso ocasionou grandes problemas e consequências, como prejuízo, queda de 26% nas ações em um dia. Então, quando verificou que a operação estava muito prejudicada, muito comprometida, só essa ação do Banco Pan teve aí essa queda de 26%. Troca da diretoria executiva e revisão completa da política de risco. Então, tudo isso também aconteceu no Banco Pan. Eu estou trazendo 4 casos aqui conhecidos, mas temos vários outros aí. E, por último, e mais recente, né, o Banco Master, que desde 2024 ele está passando por alguns problemas críticos aí em relação às suas operações, problemas relacionados à governança, à transparência das operações, à alavancagem que ele vinha e que havia sendo feita dentro do próprio banco, a emissão de muitos CDBs com alta remuneração e depois esse recurso sendo investido aí em negócios, né, em projetos muito duvidosos, o que ocasionou, inclusive, em 2025, a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e também em 2026 as investigações estão apontando aí fraudes, uma série de outras questões que, se houvesse uma política de governança, instrumentos de governança, isso poderia ter sido evitado. Então, o problema foi a aplicação das provisões de fundos de investimento em títulos de risco muito elevado, incompatível com o perfil do fundo, e as consequências: intervenção do Banco Central, perda total do patrimônio dos cotistas, investigação de gestão fraudulenta e criminal, que ainda está em curso e certamente vai trazer muita questão para, de certa forma, revelar aí em relação ao Banco Master. E, para além disso, todo o sistema bancário
ele está vinculado, se eles comercializam, obviamente, títulos, né, de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, a própria caderneta de poupança, a própria conta corrente. Então, eles têm essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito, e a estimativa foi que, com a liquidação do Banco Master, foi um rombo de mais de 40 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? O Fundo Garantidor de Crédito, ele remunera, no caso de liquidação e falência do banco, ele remunera até R$ 250 mil por CPF para aquele investidor que investiu naquela instituição. Então, olha só de investidores que têm até 250 mil, o fundo de garantidor já remunerou aí acima de 40 bilhões. Só que as pessoas não são só esses investidores que investiram no Master, né? Tem pessoas que investiram muito além de 250 mil reais, teve pessoas que investiram em fundos que não têm previsão do FGC, em outras atividades aí, sabemos que fundos de pensão, por exemplo, que investiram muito alto em ativos do Banco Master que estão com prejuízo enorme. Então, esse prejuízo ele está muito considerável, já estima ser o maior prejuízo do mercado financeiro recentemente. Pois bem, então, pessoal, dentro do contexto de governança, a gente vai falar de alguns elementos teóricos, né, que na prática a gente consegue visualizar isso muito bem dentro de uma estrutura de empresarial, dentro de uma estrutura corporativa, que é a teoria da agência, né, que é o conflito entre os proprietários, ou seja, quem possui a posse, quem é dono da empresa, para os executivos, ou seja, aquele agente, aquele gestor que eu contrato. Então, existe esse conflito que nem sempre o objetivo do proprietário é o mesmo objetivo do gestor, apesar o proprietário que autorizou a contratação daquele gestor mas esses interesses eles podem conflitar em determinado ponto. Então, as empresas eles têm o custo de agência, que é equilibrar esses agentes dentro dessa estrutura. Então, o custo residual de perdas, o custo de contratar uma auditoria, de estruturar incentivos adequados, tudo isso impacta, às vezes, de morosidade, às vezes, ineficiência e, às vezes, custo financeiro mesmo por parte das organizações. Mas é absolutamente necessário. Por quê? Confiar em apenas uma, duas ou três pessoas que são gestores da empresa, a gente sabe que isso pode gerar grandes problemas, tendo em vista aí os problemas que a gente já conhece aí em relação à falta de governança. Também vamos falar e fazer essa interface com a teoria da contingência, né? Que a governança ela deve adaptar o contexto organizacional, ou seja, a estrutura de propriedade, do ambiente de negócio. Então, não existe um modelo universal para cada empresa que requer aí, uma solução única. Não, a gente precisa de soluções personalizadas. Então, se você tem uma grande empresa, uma Alcoa, que atua numa cidade, por exemplo, então você tem lá os investidores, os gestores, mas a sociedade civil também tem interesse naquela organização, a população. Então, você tem representantes dentro do conselho que vai discutir, a gente vai explorar uma nova mina, olha, foi aprovado, mas qual o risco que isso pode gerar para a cidade? Qual que é o risco que isso vai gerar para a população próxima? Vai gerar emprego? Ótimo, mas e os riscos? Isso também está sendo mensurado? Isso está sendo considerado? Porque se eventualmente acontecer algum problema, a sociedade como um todo vai pagar a conta, e não somente a empresa. Então, o problema vai ser generalizado. Então, é preciso que essas decisões considerem também esses outros agentes. Então, dentro dessa estrutura, nós temos a distribuição do poder, então, o equilíbrio entre acionistas majoritários e minoritários. Então, imagina só uma empresa que somente os acionistas majoritários que são representados num conselho. Eles podem ter acesso a uma informação que pode levar eles ou a comprar a ação daquela empresa ou vender a ação daquela empresa. Se os minoritários não têm acesso a essa informação, eles fazem essa compra ou venda, geram lucro para eles e quem paga o preço, quem paga o pato ou quem deixa de ganhar são os minoritários.
Não, dentro de uma estrutura de governança você tem que ter esse equilíbrio. Então você tem que ter os representantes majoritários, mas também os representantes minoritários para que essa discussão ela flua e todos eles sejam ouvidos e contemplados e cheguem no consenso para tomar decisão dentro daquela proposta que foi apresentada, por exemplo, num conselho. Tem a questão da transparência, então divulgação clara de informações relevantes para todos os envolvidos, sociedade, investidores, colaboradores, que a gente chama aí dos chamados stakeholders, né, fornecedores e dentre outros. A responsabilidade, então, a prestação de contas por resultados obtidos e decisões tomadas. A empresa tem lá o seu balanço foi divulgado, o lucro foi divulgado, quanto desse lucro que vai para os acionistas, quanto desse lucro vai para reinvestimento, reestruturação ou expansão. A empresa ela precisa aprovar, por exemplo, o planejamento estratégico para que fique tudo muito bem definido. Ótimo, esse planejamento estratégico tem que ser aprovado no conselho. O conselho que vai aprovar o planejamento estratégico prevê investir num novo projeto lá em 2030. Mas que os demais interessados, os demais conselheiros avaliam? É um projeto viável, não é viável? Faz parte do escopo de atuação da empresa, não faz parte? Isso é interesse somente dos gestores ou não? Os proprietários estão de acordo com esse novo projeto? Observe que são muitas nuances que são decididas e discutidas dentro do âmbito de decisão de uma empresa, sobretudo uma empresa grande, de grande atuação, né? E a equidade, que é o tratamento justo de todos os stakeholders em processo de decisão, em processos decisórios. Então, todos eles vão ouvir, vão ter direito à fala, vão estar discutindo, por isso que essas estruturas de conselho têm que ser muito bem pensadas, para que todos se sintam representados perante tal estrutura. Bom, e o que o impacto da falta de governança faz? Perdas financeiras. Então, milhares de investidores afetados em esquemas, caso do Banco Master, o caso das lojas americanas, o caso da Petrobras, nós temos inúmeros casos aí de empresas que tiveram problemas aí devido à falta de instrumentos de governança para definir melhor os papéis ali para ter uma política mais efetiva. Custo de refinanciamento, então títulos de dívida que perde o rating da empresa, né, o rating creditício, né? Então as empresas elas têm um ranking de classificação. Então, quando é uma empresa que não tem uma estrutura de governança consolidada, que internacionalmente é reconhecida, ela pode ter um rating muito baixo. Por quê? Porque essa classificação, o nível de segurança ele é baixo. Então, para ela conseguir refinanciamento, para ela conseguir um bom ranking aí no mercado de capitais, é muito mais complexo. Então, a gente tem empresa aí AAA, né, que é o ranking máximo, né, a empresa AAA, a gente chama de AAA, que é aquela instituição que tem uma estrutura de governança muito bem definida, as decisões são tomadas seguindo aqueles parâmetros que foram estabelecidos, ninguém consegue, de certa forma, tomar uma decisão sem passar pelo conselho, porque tudo o conselho tem que apreciar. Então, observe que isso pode elevar o rate, né, que é a classificação dessas empresas, e sobe o custo de capital. Se uma empresa tem um rate muito positivo, os bancos ou instituições financeiras falam, vamos conceder crédito para essa empresa, que é uma empresa segura, ela tem um capital, a sua operação ela é lucrativa, os dados não são maquiados, não são obscuros, então ela tem uma taxa diferenciada. Já a empresa que não tem essa transparência, ela vai ter um pouco mais de dificuldade nisso. Empregos, então as crises eliminam postos de trabalho em escala massiva, o exemplo aí da Oi, que foram 12 mil vagas, né, devido ao seu processo de recuperação judicial, e várias outras empresas aí que tiveram que demitir por causa de crises aí, que depois eles vão fazer uma análise e, obviamente, passa por uma reestruturação que envolve corte de custo. Confiança externas, então investidores estrangeiros hesitam em vir para o Brasil, preferindo mercados com melhor governança. No Brasil está um pouco obscuro, a contabilidade, a empresa omite muitas negociações, muitas aquisições, não tem uma política muito clara, então não é uma empresa tão segura, com tanta confiabilidade. E também a reputação do setor. Então, quando você tem uma empresa que, de certa forma, fica comprometida porque suas políticas de governança não foram bem estabelecidas ou praticadas,
ela prejudica a reputação de todo aquele segmento. Então, a gente pode falar já do caso do Banco Master. Então, todo o sistema financeiro foi abalado. Por quê? Porque foi um caso muito considerável, um caso aí no qual até hoje a investigação está andando, mas que gerou muito prejuízo e abalou muito o sistema financeiro. Então, imagina só, fundo garantidor de crédito, que todos os bancos participam, de repente, um banco quebra, só esse banco, 40 bilhões, já desfalcou o FGC. Então, o FGC já está buscando como que será feita essa recomposição desses acima de 40 bilhões, né? Então, isso vai gerar custo para os demais participantes do FGC. Então, observe que isso é muito sério, isso gera uma crise de reputação grave para aquele segmento. A gente sabe que, por exemplo, quando há qualquer tipo de problema, principalmente empresas exportadoras, né, o setor alimentício, por exemplo, de proteína, de carne, se tem lá um problema de uma febre, de uma gripe, alguma coisa num gado, isso pode gerar suspensão. E às vezes a suspensão não é somente da empresa, é suspensão de toda a cadeia produtiva. Então, isso compromete toda a reputação. É muito semelhante o caso aí de falta de governança, falta de transparência. Bom, e aí, para a gente avançar para o final, alguns pontos chaves para a gente refletir no que diz respeito à governança. Um ponto é importante ressaltar. A empresa ela pode começar sem nenhuma política de governança. A cabeça do dono que funciona, ele que decide, ele que compra, ele que vende, ele que contrata, ele consegue gerenciar aquilo bem. Só que a empresa está crescendo, está desenvolvendo. Chega um determinado patamar que ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele vai ter que, olha, eu vou precisar de contratar um recrutador, um gestor de compras, um gerente de vendas, e ele vai distribuindo esses poderes. Só que, se ele não tiver uma estrutura de peso e contrapeso, cada um desses gestores pode agir por conta própria, conforme o seu conhecimento, e às vezes nem é mesmo de má fé, é por, às vezes, ingenuidade ou perfil que não está muito alinhado àquela cabeça do dono. Então, para crescer, precisa ter o desenvolvimento dessa estrutura de governança para que a empresa tenha essa identidade, tenha esses parâmetros, tem esse regramento para o seu processo de decisão. Então, governança ele não é luxo ou conceito abstrato, ele é um requisito fundamental de sobrevivência organizacional e também de credibilidade. Mecanismos reais, não apenas formas. Então, títulos de CFO, CEO, conselheiro independente, se não tiver autonomia real, são apenas cosméticos. Aquilo está muito bonito lá no organograma da empresa, a empresa tem um estatuto, mas nada disso é praticado. Então, de que adianta? Então, não é efetivo. Então, poder sem accountability não é governança. Precisa ter essa transparência, essa contabilidade bem realizada. Custo-benefício reconhecido, então empresas com boa governança pagam menos juros, têm maior acesso a capital e melhor reputação com os stakeholders, seja o mercado fornecedor, seja o mercado consumidor, seja investidores, a empresa ela tem uma estrutura muito bem estabelecida de governança. Isso gera um valor muito relevante, inclusive para a venda dessa empresa. É uma empresa que já está estruturada em termos de governança. Vamos vender essa empresa? Toma-se a decisão, abre para o mercado de capital, ou então os sócios disponibilizam já com essa estrutura formatada, pronta. E o aprendizado permanente. Então, novos riscos surgem, que é o ESG, quando a gente fala do aspecto de governança ambiental e também social, governança de tecnologia, privacidade de dados, e-commerce. O profissional deve estar atualizado, tudo que diz respeito aí a essa segurança na tomada de decisão dentro do contexto organizacional. Bom, pessoal, então, de uma forma geral é isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.